Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um Conversa de Condomínio. E hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante: a composição de preços e a planilha da prestadora de serviços do seu condomínio. Por que isso é importante, Cadu? Claro que é importante, porque na hora da escolha na assembleia da sua empresa prestadora de serviço, você precisa conhecer exatamente como se compõem aqueles valores que são apresentados para que você tenha a segurança na escolha. Para nos guiar nessa análise técnica, nosso convidado de hoje é o David Oliveira. O David Oliveira, ele é especialista em desenvolvimento de negócios no setor de segurança patrimonial e facilities, acumulando mais de 18 anos de experiência em operações, formação estratégica de preços e gestão de contratos corporativos. Graduado em gestão de recursos humanos, com MBA em gestão estratégica de negócios e formado também, gente, em teologia. Ele traz a rígida disciplina de sua trajetória como militar do Exército Brasileiro para conduzir com excelência equipes operacionais complexas. Seja muito bem-vindo, David. Obrigado, Cadu, pelo convite. Estou muito feliz em conversar com você hoje. Pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente desvenda todos esses mistérios da composição de preços dos contratos corporativos dos condomínios. Um minutinho para o intervalo e a gente já volta. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo o controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um Conversa de Condomínio. E agora, neste bloco, a gente vai conversar com o David Oliveira sobre a formação de preços em contratos corporativos para condomínio. David, muitos gestores erram ao analisar o valor impresso na proposta. Que, na verdade, a proposta comercial ela é composta de vários grupos de preços, não é verdade? Não é apenas analisar ali o valor final que é apresentado ao cliente. Como se compõem esses grupos de preços? Bacana, essa pergunta é muito importante porque é um assunto bastante abstrato na cabeça do síndico, daquele que contrata o serviço, né? Então a formação de preço de qualquer serviço, ele é sempre formado em 3 blocos. Grupo A, que nós chamamos de salário, remuneração, né, onde a gente coloca ali tudo aquilo que compõe o pagamento desse colaborador, desse posto de trabalho, né? O grupo B, nós tratamos dos benefícios, vale transporte, um vale refeição, algum insumo que seja necessário, um equipamento, né? E o grupo C, onde nós tratamos de taxa de administração e lucro e os impostos. Então a soma desses 3 grupos forma o preço do serviço. Muito interessante. Vamos um pouquinho mais adentro. Às vezes, numa assembleia, não é verdade? A pessoa olha lá a proposta comercial e vê lá, portaria 24 horas e um preço e imagina, poxa vida, mas um porteiro ganha tudo isso?
Na verdade, pessoal, não é apenas um porteiro ou dois para manter uma portaria 24 horas. Como funciona? Qual é o escopo necessário, David, para a gente manter uma portaria 24 horas? Na verdade, não são apenas 2 funcionários ali, tem muito mais coisa por trás disso, na verdade, para compor esse preço. Exatamente. Uma portaria 24 horas, por exemplo, né, ela é composta por 4 pessoas. Então, sempre que a gente enxerga uma escala 12/36, a gente enxerga um número dobrado. Então, onde eu tenho uma pessoa durante o dia, eu preciso de 2, um no dia par, outro no dia ímpar, e à noite da mesma forma. Então, eu preciso de no mínimo 4 pessoas, lembrando que no caso de uma falta, no caso de uma ausência, né, eu preciso repor. Então, eu tenho que ter uma reserva técnica. Então, esse número pode ser ainda maior, mas no mínimo 4 pessoas para atender uma portaria 24 horas. Então, a cada um posto, eu preciso de 4 pessoas para atendimento. Exato. Por isso, pessoal, o custo, ok? Às vezes a gente olha lá e fala, nossa, tudo isso? Não, é que cada um posto envolve 4 empregados lá da prestadora, não é verdade? Exato. David, e na manutenção e conservação? Além dos horários de trabalho, também tem equipamentos, insumos, tudo isso faz parte da composição de preço. Por isso, pessoal, que quando a gente olha e fala assim, nossa, mas o faxineiro, o jardineiro custa tudo isso e ele ganha tão pouco ou ele ganha menos da metade do custo? Como funciona isso, David? Legal, né? Usando valores hipotéticos, né? A pessoa imagina que um auxiliar de limpeza ganhe lá seus R$ 1.500 e um preço desse serviço vai sair por conta de R$ 7.000, por exemplo. Poxa, mas como pode pagar R$ 1.500 para o funcionário e me cobrar 7, né? Porque tem várias coisas envolvidas. Uniforme, os EPIs são importantíssimos, né? Quando a gente fala de conservação, são pessoas que mexem com vaso sanitário, com coisas que são agentes contaminantes, então a gente precisa considerar os EPIs, luvas, máscaras, enfim, produto de limpeza, né? Equipamentos, é importante utilizar equipamentos profissionais, então quando a gente não limpa um condomínio, uma indústria, da mesma forma que a gente limpa a nossa casa, né? Então a gente utiliza equipamentos diferenciados, tudo isso está no preço. A própria reposição das ausências também é algo que tem que ser provisionado. Então não é simplesmente compensar em R$ 1.500 de salário e achar que vai custar a mesma coisa no preço de serviço, né? Porque tem uma série de coisinhas ali envolvidas. Tá vendo, pessoal? Então não é só aquilo que a gente imagina que cai no bolso do prestador, do empregado lá no final da linha. Tem muita coisa ao redor disso, muita responsabilidade tributária, muitos equipamentos, responsabilidade profissional da empresa que deve ser levada em consideração. E agora, David, eu quero saber como isso funciona também com o Honda, porque o Honda também envolve uma questão de tecnologia além do ser humano e também tem a questão do adicional de periculosidade agora que eles têm que receber. Se ele faz Honda com moto, aí tem um outro adicional a pagar. Como funciona a questão do Honda também? Que legal. O Honda, ele tem direito aos 30% de periculosidade, né, por ser um vigilante, uma profissão regulamentada pela Polícia Federal. E é importantíssimo que o condomínio, o contratante, tenha uma forma de auditar se essas rondas estão acontecendo, né? Então não adianta simplesmente eu pagar um adicional ali no salário do colaborador e não entender se aquela ronda está sendo efetivamente feita. Então hoje a gente tem recursos com geolocalização, né, para as áreas externas, onde eu consigo saber em tempo real onde está esse colaborador. Se ele está fazendo uma ronda de moto, eu consigo até rastrear a velocidade que essa moto está passando ali no condomínio, né, para que eu possa atestar se aquela ronda realmente está sendo efetiva. Hoje é possível ter registro fotográfico, né, botão de pânico silencioso durante a ronda, onde no caso de uma invasão, esse vigilante ele pode apertar ali um botão no celular e avisar a nossa base, nossa central de operações que tem algo errado, sem ali fazer um alarde dentro do condomínio. Então tudo isso faz parte do processo de ronda, né. Para as áreas internas também a gente consegue utilizar um QR Code, onde ele lê aquele QR Code e faz um registro fotográfico de qualquer ocorrência que ele encontre, né? Um vidro quebrado, uma porta arrombada, algo assim que chame atenção, ele pode compor isso, e o síndico tem acesso em tempo real a esse relatório de ronda, que não é possível ser burlado, né? Antigamente se fazia em planilha de Excel, que é facilmente editada. Essa tecnologia que nós utilizamos não tem como burlar, então se houver falha, vai ficar evidenciado. Muito interessante, não é verdade? Às vezes a gente olha lá e vê o preço do Honda e não imagina, principalmente o condômino, o associado numa assembleia, ele não imagina o quanto está
envolvido ali de tecnologia, de equipamentos que acabam por compor o preço do serviço de Honda. Porque, na verdade, pessoal, é isso que a gente contrata, o serviço. Nós não estamos contratando o Honda, o ser humano somente, estamos contratando um serviço completo, que envolve custos e tecnologias, não é? Para que esse serviço seja realizado com mais eficiência. Agora, e o serviço do zelador? Como a gente pode fazer para manter um bom zelador? Todo mundo sabe, pessoal, que o zelador normalmente é o braço direito do síndico. E para a gente valorizar esse profissional e poder realmente ter um serviço de qualidade do zelador, como a gente deve atuar nessa questão? Olha, o zelador é um profissional que ele precisa reunir diversos conhecimentos, né? E até a grande dificuldade das empresas prestadoras de serviço é encontrar esses profissionais no mercado. Porque ele precisa conhecer de elétrica, de hidráulica, de pintura, até de gestão de pessoas, né? Então é importante valorizar esse profissional com uma remuneração que seja condizente a tudo isso que ele faz, né? Algo que realmente seja atraente para que ele seja retido, né? Porque se a gente pagar só o piso da convenção coletiva, fica muito difícil encontrar um profissional que reúna todas essas qualidades, né? Ou então a empresa acaba tendo que formar essa pessoa. Então ali colocar um curso de limpeza de piscina, né, de manutenções básicas de primeiro escalão, que nós chamamos, né, que é aquela coisa de trocar uma lâmpada, trocar uma torneira, que o zelador acaba fazendo no seu dia a dia. Então é importante que ele tenha também todas as NRs, né, consideradas, então a NR de trabalho em altura, né, a norma regulamentadora de segurança do trabalho, são treinamentos específicos que esse colaborador tem que ter obrigatoriamente para que ele possa trabalhar de uma forma tranquila, que resguarde também desde a Ethics, a empresa prestadora, e o condomínio que é corresponsável. Olha só, você que não é síndico, que está assistindo a gente agora, sabia de tudo isso? Às vezes, para nós do segmento, para o síndico, é uma coisa muito óbvia, não é? Mas às vezes você não sabe das responsabilidades e que se a empresa contratada não recolhe, não provém todas as responsabilidades, isso vai recair lá para o condomínio. Existe até uma questão trabalhista, gente, de responsabilidade subsidiária, a chamada súmula 331 do TST, que responsabiliza o tomador de serviços quando o prestador não recolhe esses tributos. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Ainda tem muita coisa para a gente saber sobre formação de custos em contratos corporativos de condomínio aqui no Conversa de Condomínio. É rapidinho, a gente volta já. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Olá! É um prazer apresentar a vocês a Growth Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Estamos de volta aqui no canal 25 com Conversa de Condomínio e o nosso convidado hoje
é o David Oliveira, especialista em gestão de contratos corporativos para condomínio. David, continuando a nossa conversa, uma coisa muito importante que a empresa tem que ter é a reserva técnica. Às vezes, falta um profissional aqui, ali, um outro atrás, alguém fica doente, outro precisa tirar férias. E uma das grandes vantagens, pessoal, da terceirização de serviços é que o síndico, o condomínio, não precisa preocupar com isso. Quando o funcionário é próprio, se ele falta, se ele tira um atestado, se ele fica doente, se ele tira férias, o condomínio tem que se preocupar com essa reposição. Já na terceirização, isso não acontece. Mas não acontece se você contratou uma boa empresa. Se a empresa tem uma reserva técnica de qualidade para suprir esses momentos em que o condomínio necessita. Como funciona, David, esta situação da reserva técnica? Então, a reserva técnica ela é importantíssima, né? Ela precisa existir por conta das constantes faltas, né? Isso já é de mercado, né? É uma mão de obra que costuma faltar bastante e ainda tem fatores que podem acontecer, como uma greve de transporte público, algo que realmente impeça a presença daquele colaborador. Então, a empresa ela tem que ter essa estrutura de reserva técnica e mais importante do que ter a reserva técnica é ter um profissional que faça essa cobertura à altura, né? Então ele precisa conhecer os procedimentos, precisa conhecer um software de controle de acesso, ele precisa minimamente ali conhecer quais são as rotinas principais do condomínio para que ele não seja ali apenas um número. Não adianta eu substituir um pelo outro e essa pessoa que vem substituir não conseguir operar. Então o grande desafio das empresas hoje, prestadores de serviço, é formar essa reserva técnica dentro dos seus contratos para que elas possam realmente suprir essas faltas aí onde for necessário. Pois é, então além do profissional que presta o serviço, você tem que ter ali, vamos aproveitar, né, a época de futebol, você tem que ter ali no banco de reservas um profissional qualificado, pronto para entrar em campo quando o técnico precisar, não é verdade? Ele tem que estar ali treinadinho, tem que estar aquecido. E isso custa para o time, gente, não tem jeito. E as boas empresas costumam ter, sim, uma reserva técnica qualificada. Você quer ver uma outra coisa que precisa ter uma boa empresa? É a questão da margem saudável e do recolhimento dos tributos. Às vezes o síndico não percebe e a empresa está negligenciando tributos na nota fiscal. E isso lá na frente acaba refletindo de novo para o condomínio. Quais os cuidados que o síndico deve ter? Como funciona isso, David? Olha, isso eu sempre digo, né, para os meus clientes que é importantíssimo solicitar uma planilha de custo aberta para que ele possa visualizar se todos os impostos, se todos os benefícios obrigatórios estão ali considerados no preço. Porque não tem mágica, né? Os custos eles são muito próximos dentro de uma empresa para outra, né? Utilizando a mesma convenção coletiva, as mesmas bases, o que vai diferenciar o preço de uma empresa para outra é taxa de administração e lucro, e de repente ali alguma política de impostos, né? Do regime tributário de uma empresa para outra. Mas é importante que o síndico tome esse cuidado e analise se aquilo está considerado no preço ou se aquela proposta ela apresenta só um valor líquido, né? Para depois ele não ter uma surpresa ali com uma nota complementar, com valor de impostos. Então tudo isso, por ele ser corresponsável, ele tem que ter sim essa preocupação, pedir essa planilha antecipadamente antes de fechar um negócio e entender se aquele preço ele está sendo saudável também para o prestador, porque ninguém trabalha de graça, né? Uma margem de lucro irrisória, né? Esse prestador não vai sobreviver por muito tempo e isso vai refletir na operação e em algum momento também na responsabilidade subsidiária do síndico. Pessoal, trabalhar com empresas que não têm um controle financeiro bom, que você não conhece um pouquinho da margem e do equilíbrio financeiro da empresa, sabe o que acontece? Essa empresa quebra, ela some do mercado e o condomínio acaba pagando de novo na justiça todas as responsabilidades trabalhistas. Por isso que o David está comentando com a gente é muito importante, síndico. Tenha o conhecimento, faça essa solicitação, assista essa entrevista com atenção, assista de novo para anotar as dicas que o David está dando aqui hoje, que são muito importantes. David, uma outra coisa que acontece muito é o alto turnover nesse segmento, não é? Turnover, pessoal, é o giro de funcionários. Às vezes o condomínio já está acostumado, tem um porteiro que é muito bom, tem uma faxineira que é muito zelosa,
tem um zelador que realmente é multitarefas e de repente aquele profissional não está mais. Por quê? Saiu da empresa, trocou. Como que a sua empresa, por exemplo, a Ethics, ela trata para prevenir e tentar evitar esse turnover, valorizando um pouco mais o seu colaborador? Bacana. A maior parte desse turnover acontece por conta do ambiente de trabalho, né? De que forma eu acolho esse colaborador desde o primeiro dia dele na Ethics até a jornada dele lá no condomínio. Então preciso entender se ele tem uma liderança saudável, se ele está sendo bem cuidado, se a política de benefícios que nós oferecemos ela é interessante para ele, para que ele permaneça, né? Então a gente sempre costuma colocar alguma bonificação diferenciada, uma premiação por performance, algo que diferencie ele do mercado para que ele realmente escolha ficar com a Ethics, ficar naquele nosso contrato dentro do condomínio e não ficar migrando de uma empresa para outra, né? Porque como todo mundo paga basicamente a mesma coisa, se você não diferencia algo para que esse colaborador sinta ali uma motivação até financeira para permanecer no contrato, fica muito difícil gerenciar. Então tem que equilibrar o bom ambiente de trabalho, o bom tratamento, a empatia com esse colaborador e também que ele veja essa vantagem na última linha, lá no Olerite, todo final de mês, né? David, eu estou lendo aqui o seu currículo e eu vi uma coisa muito interessante aqui. O seu perfil reúne a rígida formação militar, você tem experiência em recursos humanos e tem uma formação em teologia. Olha que mix interessante. No seu entendimento, como isso reflete e ajuda na empatia da prestação de serviços lá no segmento condominial? Olha, reflete totalmente, né? Porque quando a gente trabalha com equipamento, eu consigo garantir de que forma aquele equipamento trabalha, né? Quanto tempo se carrega uma bateria. Mas quando a gente fala de pessoas, é muito complexo, né? As pessoas são diversas, cada um com o seu temperamento, com a sua personalidade. E para que essa pessoa performe bem, para que essa pessoa se sinta bem no trabalho, ela precisa ser bem tratada, ela precisa se sentir acolhida, se sentir útil, né? Então, esse tratamento com essas pessoas no dia a dia, da forma de passar uma orientação, né? Da forma até de uma correção, tudo isso faz muita diferença na performance dela, né? O cliente fica mais contente quando a performance desse colaborador ela está boa, né? E ele também fica bastante tempo com a gente, reduz custo com turnover e todo mundo fica feliz. Então essa tratativa ela deve ser muito especial com o colaborador, que é o nosso principal ativo, né? Pois é. Nós estamos falando aqui hoje, gente, de composição de preços em contratos corporativos e de como uma empresa deve agir nessa composição de preço e qual o cuidado que o síndico tem que ter no condomínio para contratar uma empresa saudável. É muito importante você ter uma assessoria jurídica que vá pedir a documentação, as certidões da empresa e dos sócios para analisar do ponto de vista documental a saúde desta empresa. Mas também é importante que o síndico ou os conselheiros vão até a empresa e conheçam a estrutura da empresa que estão contratando. Tem muita empresa por aí, pessoal, que começa pequena e é totalmente normal começar pequeno, né? Mas tem empresa que é uma salinha alugada, uma mesa e uma cadeira. Amanhã depois esse sujeito levanta a barraca e some, o custo fica todo para o condomínio. Lá no escritório a gente tem visto muito isso. David, a gente está quase acabando aqui o nosso programa de hoje. É um prazer conversar com você, espero que você possa vir várias vezes. E eu gostaria, então, de pedir um último recado sua, uma consideração, aquilo que a gente deixou de falar, uma pergunta que você entende que é importante para o nosso tema de hoje. A palavra é tua, fica à vontade. Legal, Cadu, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com você, bater esse papo. E queria deixar um recado aqui para todos os síndicos que nos assistem, os conselheiros, aqueles que tomam a decisão final, né, para que sempre observem se as empresas que foram convidadas para participar daquela cotação, né, se elas são empresas de renome, se foi feita essa análise documental antes, né, para que você possa ali ter os players que realmente possam trazer tranquilidade, tomar cuidado com todos os impostos recolhidos, né, se tudo aquilo está dentro do preço, e a diferença vai ser muito pequena. De repente, a decisão ela deve ser tomada
pela empresa que tiver a melhor apresentação, que demonstrar melhor técnica, demonstrar melhor capacidade, não só necessariamente pelo preço. É lógico que a relação custo-benefício ela é importantíssima, né? Mas que não seja a única forma de avaliação. Legal. Olha, é muito importante, pessoal, que o síndico e o conselho conheçam como se compõe o custo que é apresentado, para que ele possa avaliar quando existe uma diferença muito discrepante. E aí sim fazer uma escolha com qualidade. David, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Foi um prazer conversar contigo. E você que está assistindo a gente, tem dúvida sobre esta situação? Tem dúvida sobre formação de preços em contratos corporativos do condomínio? Como é no seu condomínio? Conta pra gente aqui nas redes sociais do Canal 25. Eu sou Cadu Quadrati e te espero na próxima semana para mais uma Conversa de Condomínio.